Fala galera, aqui é Diego Ribeiro do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje eu vou te levar para uma viagem incrível, justamente pelo Japão, um país insular no Oceano Pacífico que tem cidades densas, palácios imperiais, parques nacionais montanhosos e milhares de santuários e templos. Os trens bala Shinkansen conectam as principais ilhas: Kyushu, com as praias subtropicais de Okinawa; Honshu, onde fica Tóquio e a sede do Memorial da Bomba Atômica de Hiroshima; e Hokkaido, a famosa, com destino à prática de esqui. Tóquio, a capital, é conhecida por seus arranha-céus e lojas e pela cultura pop. E é nesse país onde nós vamos viajar para falarmos das artes marciais japonesas, nesse incrível documentário que eu vou trazer para vocês. Tá preparado? Vem comigo. Kopo-jutsu é o sistema de luta japonês incluído na organização Bujinkan Budo Taijutsu. O termo Kopo é comumente expresso como quebrar ossos. No entanto, o kanji representativo significa osso e método, lei, regra, respectivamente. Portanto, outra interpretação possível seria o método osso. Kopo-jutsu ensina os alunos como atacar diretamente ao centro de uma ameaça. No nível mais simples e puramente físico, significa atacar sistemas esqueléticos de um inimigo e estrutura central de seu corpo. Quando a estrutura óssea do oponente fica comprometida, ele perde a capacidade de usar seu corpo adequadamente, a capacidade de respirar e pensar corretamente devido ao alto grau da dor causado por cada ataque. Mas o mais importante aqui é que ele perdeu completamente a vontade de lutar. Para realizar esses golpes são direcionados pontos fracos precisos, às vezes com polegares ou dedos. Portanto, os golpes em si não danificam o esqueleto, mas sim o manipulam para uma posição de fraqueza. Isso pode ser feito com técnicas de golpe forte, tanto quanto técnicas de luta, como arremessos, travas de articulação e assim por diante. As escolas tradicionais de Kopo-jutsu oferecidas pelo sistema Bujinkan são a Koto-ryu e a Jikan-ryu. No caso da Jikan-ryu, a arte foi fundada no século XVI por Ryu Hagan Jikanbo, conhecido como o grande artista marcial japonês, de nome Fibra Moral, da qual Jikan-ryu significa Escola da Justiça ou Escola do Valor Justo. Uma curiosidade aqui que seria uma arte marcial muito ligada aos samurais, de fato que seria a parte desarmada deles, como é mostrado no filme O Último Samurai, que eu recomendo você assistir. Continuando, as técnicas do Jikan-ryu têm uma ligação com o Aikijutsu e o próprio Jujutsu, além de formas de combate como o Kenpo. Quando observamos atentamente as técnicas de Jikan-ryu, vemos quanta familiaridade ela possui com outras artes marciais japonesas, mesmo no modo de enfatizar quanto à disciplina. Na formação do estilo, existe uma presença forte do Koto-ryu, Kopo-jutsu e do Tokaguri Ninjutsu. O Koto-ryu Kopo-jutsu é uma escola de artes marciais japonesas do Den Takamatsu, Kopo-jutsu, Shuriken-jutsu e Kenjutsu. Essa escola é especializada em ataques agressivos e lineares usando ossos maiores para atingir os mais fracos do seu oponente. A tradição do Koto-ryu Kopo-jutsu começou em Toda Sakyo, em Shinhai, durante a era de Temon, de 1532 a 1550, após aprender o Gyoku-ryu Shitojutsu de Sakami Taro Kunimishige, é uma arte irmã do Gyoku-ryu Kojutsu. Toda ensinou, ambas as artes a Momushi Sadayu, e elas foram transmitidas dentro da Iga Ryu até chegar a Toda Shuriken Matsumitsu, no final do período Tokugawa, o período mais sangrento da era samurai. A fundação Ninpo Tokuguri Ryu vem com movimentos combativos desarmados do Koto-ryu e do Jiko-ryu. Pode ser traduzido como escola derrubando o tigre, que é uma imagem compartilhada com a sua escola irmã Gyoku-ryu. Também pode ser traduzido como a escola do tigre de joias. Além disso, o Koto-ryu inclui o Hira Shuriken ou Saken de 4 pontas, juntamente com a luta de lâminas.
Características de combate do Koto-Ryu são mostradas quando a análise de kata é aplicada aos katas provenientes deste Koryo japonês. No Koto-Ryu existem 50 katas divididos em 4 níveis: Shoden, Chuden, Okuden e Hekito. O primeiro e o mais básico é o Choden, que inclui 18 katas. O segundo nível é o Chuden, que inclui 12 katas. O terceiro nível é o Okuden, que tem 12 katas. E o quarto e último nível inclui 8 Mutodori katas, de mãos vazias, versus uma espada. A principal característica deste Koryo é quebrar movimentos e postura do oponente. É uma estratégia que deriva de ser um sistema de jutsu Koppo. Duas vantagens são obtidas por Tori. A primeira é desestabilizar as habilidades de ataque do oponente. A segunda é a criação de uma entrada dos pontos fracos e a postura do oponente. Tá? Os katas aqui do Koto-Ryu são curtos, eles não incluem muitos movimentos. A fonte do kata Ryu é muito provavelmente da situação real de combate. E a solução para os problemas, por causa disso, os katas são muito focados e giram em torno de técnicas específicas que vão transmitir uma tática específica de curta. O uso gravita em torno de socos mais simples, bloqueios básicos e nenhuma transição complicada entre arremessos e bloqueios. Galera, vamos analisar isso de outra forma. Qualquer arte marcial ela vai funcionar na rua, isso é evidente, tá? Porém, atacar pontos vulneráveis, não estou considerando aqui olhos, garganta, genital ou joelho. Estou considerando aqui mesmo pontos de pressão, tá? Ou mesmo você fazer chaves de braço, torções ali, projeções. Numa situação de briga de rua não é tão fácil não. Tem alguns problemas ali que a adrenalina, chaves, torções, imobilizações, projeções são habilidades de coordenação motora fina, ou seja, são habilidades muito difíceis que não significam que serão fáceis de aplicar em uma situação de tensa adrenalina. O simples funcionaria melhor. É socar uma cara, é chutar um joelho, chutar um genital, dar um dedo no olho, um golpe na garganta com a mão aberta, ataque L, tá? Ou mesmo em situações você morder até se você for imobilizado. Pode funcionar melhor, ok? Mas a gente traz aqui essa arte marcial japonesa que é bem interessante, tá? A primeira vez que eu vi ela, eu me lembrei ali, vi muita familiaridade com o Aikido, tá? Com até outros estilos de Jujutsu que tem ali, tá? Essa tradição ali. Galera, vamos lá. A gente vai trazer mais um estilo de karatê diferenciado. Tem algumas premissas diferentes, tem um tipo de abordagem diferente, tá ok? Mas como qualquer outro tipo de karatê, ele é uma arte marcial extraordinária, beleza? Então vamos lá, Gensei Ryu, ou estilo de karatê que foi desenvolvido pelo mestre Seiken Shukumni, cuja pretensão era de ao mesmo tempo valorizar e empregar as técnicas tradicionais do estilo Shurite e enxertar conceitos e inovações que advindas de novos conceitos, os quais culminariam por fazer surgir um estilo bastante peculiar nesse aspecto. O nome do estilo significa literalmente estilo de propagação ou reprodução, tá? E quando você busca mais sobre o kanji, a escrita, né, vai significar uma coisa mais misteriosa, né, uma coisa mais sutil, controle, tá? Então a gente pode denominar literalmente como um estilo que pretende dominar as forças e energias do universo. Outros, contudo, dizem que o conceito de Gensei Ryu significa alguma coisa como buscar a verdade, tornando mais evidente, o que alcança por meio do desenvolvimento físico e mental. O Seiken Shukumni Sensei nasceu no dia 9 de dezembro de 1925 em Nago, Okinawa. Já com 8 anos de idade, ele treinou o karatê com o mestre Anko Satoyama, cujo dojo ensinava
sob a aura das escolas passadas. Ensinava-se a arte marcial dos moldes do Koryo. Contando aproximadamente 14 anos, o karateka Shukmini foi aceito como discípulo do mestre Soko Shikimoto, que era reconhecido por sua rigidez na aceitação de novos alunos. A aceitação somente veio depois do primeiro contato entre mestre e aluno. Kishimoto, por ter revolvido algumas brasas e atirado com força um pedaço de carvão na direção de Shukme, ao qual foi capaz de se esquivar. Mas a aceitação somente foi fato levado a termos depois que Kishimoto prometeu jamais revelar os segredos aprendidos. Tipo aquela coisa tradicional de eu vou te ensinar uma coisa, você tem que prometer que não vai ensinar para ninguém, como aconteceu com o Ip Man, no caso de Leon Bick. Em 1949, na cidade de Ito, atual prefeitura de Shizuoka, o mestre Shukmei fez a primeira demonstração pública do estilo de karatê e em outubro do posterior nos anos seguintes, participou ao lado de outros renomados mestres numa exibição promovida pela televisão japonesa, quando executou o kata Kushikansko, técnicas de quebramento e múltiplos chutes, num só movimento. Também no começo da década de 50, o mestre Shukmini desenvolveu o kata Sansai, que seria a síntese de todo o estilo. No ano de 1953, começou-se a usar a denominação Gensei Ryu, quando também começou o período de 10 anos em que foram ministradas aulas na base militar de Tashikawa. E é interessante aqui, galera, que a gente procurou esse estilo de karatê, temos algumas informações sobre ele. O curioso aqui é que não achamos desenvolvimento de escolas para outros países em grande massa. Ele está no Japão, está em Okinawa, mas nós não conseguimos achar mais escolas em outros países fortes, escolas fortes. Ou seja, assim, a entrada dele de maneira forte. Fuzen Ryu é uma escola tradicional de Jujutsu fundada por Motsugai Takeda, contendo um extenso sistema de artes marciais, incluindo luta desarmada, cajado curto, espada, um desembainhar de espada, glaive, foice e até corrente e o ditê. Tá? Para quem não sabe, o ditê ele parece um bastão bem de metal com uma leve guarda ali, que na verdade é para quando o cara tiver com uma espada, você usar o ditê para travar essa espada e desarmar o cara. Tá? O cara tiver um wakizashi, por exemplo. Embora jovem em comparação com outros jujutsus, Koryo, por exemplo, o Fuzen Ryu é bem conhecido nos círculos de artes marciais devido a um de seus mestres, Matayemon Tanabe, e mais precisamente a sua rivalidade com a escola Kodokan. Isso mesmo que você está ouvindo. A escola Kodokan, caso vocês tenham se esquecido, é a primeira escola de judô que nasceu no Japão. Os praticantes posteriores de Fuzen Ryu seriam os alunos de Tanabe, Taro Miyakabe e Uki Otani. Além disso, de acordo com a crença popular, Doshinso, o fundador do Shorin Kenpo, foi treinado em Jujutsu Fuzen Ryu também. Embora seu estilo de Jujutsu seja popularmente considerado altamente especializado em Neuwaza, ou seja, luta de solo, já que o próprio Tanabe era habilidoso nisso, na verdade ele se concentrava mais em Gyakuwaza, ou luta em pé, especialmente chaves de pulso. Tanabe descreveu sua estratégia de solo como criada a partir de sua experiência pessoal em competições de Jujutsu. A escola Fuzen Ryu apresentava um ciclo completo de Atemiwaza, técnicas de ataque, Nagiwaza, técnica de arremesso, Shimiwaza, técnica de estrangulamento. E o fundador do Fuzen Ryu foi Motsugai Takeda, também conhecido pelo nome de Fuzen. Ele fazia parte da família Takeda e depois de se tornar monge começou a treinar Namba e Ippo Ryu Jujutsu com Takahashi Inobei Mitsumasa. Depois de receber seu Menkyo Kaiden, ele viajou para muitas partes do Japão em uma forma de Mushashuju,
aprendendo nas escolas de Uishin-ryu, Takenoshi-ryu, Sekigoshi-ryu e Kito-ryu, e Shibuwakwa-ryu, bem como os estilos armados do Wagyu Shikage-ryu, Hojo-ryu e Otsubo-ryu, além do Yamada-ryu. Ao adotar os pontos fortes de cada estilo, ele criou o currículo do Fuzen-ryu. Depois de nomeado sacerdote do templo de Sahoji, em Kyoto, em 1830, ele construiu um dojo nas proximidades e começou a ensinar o seu estilo. Muitos artistas marciais ouviram sua reputação e vieram desafiá-lo, mas ninguém conseguiu vencê-lo. Dizia-se que os alunos do Motsugai atingiram um número de 3.000. Motsugai morreu em 1867, após o que sua escola mudou o seu campo de influência para Okayama. A escola voltou à fama em 1891, quando seu diretor Matema Tanabe derrotou o judoca do Kodokan Takisaburo Tobarui em uma partida de desafio. Na época, a maioria das escolas de Jujutsu em Tóquio estavam perdendo lugar para a crescente Kodokan, e a vitória foi chocante, não apenas por vir de uma delas, mas também pela facilidade que aconteceu graças à vantagem pessoal de Tanabe no Neuasa. Aqui a gente tem pela primeira vez como o Jujutsu estava em declínio no Japão, o Judô crescendo, mas havia ainda uma rivalidade, o que acarretou na luta do Tanabe aqui. A vitória foi seguida por muitas outras, e o Tanabe capitalizou sobre elas para promover a si mesmo e seu estilo, alegando que suas vitórias demonstraram a superioridade do Fuzen-ryu sobre o judô, e não qualquer habilidade de sua parte. Ele ensinou a sua arte no Dainan Nippon Budokai Kai e no Dojo Daito-ryu de Yataro Handa, que se especializou em Neuasa, e também compartilhou o seu conhecimento com judokas Yoji Hirooka e Soji Kitsumoki. Apesar disso, a escola Fuzen-ryu em si nunca cresceu em níveis significativos, embora sua linhagem sobreviva no programa de Jiu-Jitsu WJJF de Bob Clark, com Tanabe permanecendo como seu único expoente renomado. Eventualmente, seu filho Teruo e seus aprendizes mais conhecidos tornaram-se membros da Kodokan. Vários praticantes de Fuzen-ryu, incluindo Yukio Tani, deixaram o Fuzen-ryu para se tornarem praticantes de judô. Como Jigoro Kano fundiu técnicas do Fuzen-ryu com sua capacidade de vencer, o judoka foi neutralizada. Isso foi visto como Hajime Sogai, forçando um empate contra Matedon Tanabe. Aqui acontece um fato interessante. Quando a gente pesquisou sobre Fuzen-ryu, a gente achou esse resgate, essa tentativa por Bob Clark do resgatar o Fuzen-ryu, mas ao mesmo tempo a gente viu que o Fuzen-ryu está muito ali no Japão, não conseguiu sair do Japão. Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje o tema do vídeo é bem legal. Hoje a gente vai falar do Seidokaikan, então se liga. Galera, Seidokaikan é um karatê tradicional de contato total derivado do Kyokushin por Kazuyoshi Ishii. Esse estilo de karatê organizou o primeiro torneio profissional de karatê de contato total chamado de Copa do Mundo Karatê. E essa Copa do Mundo de Karatê teve rodadas de extensão especiais, e se a decisão do juiz fosse empatada após uma rodada de extensão, as regras então permitiam golpes no rosto, com lutadores vestindo luvas de boxe. Tá quase um kickbox. Em 81, Kazuyoshi Ishii estabeleceu o seu primeiro estilo de karatê formando assim a Federação Internacional de Karatê Prático Seidokaikan, e se tornou o Kancho, grande mestre da Seidokaikan, com sede em Osaka. O melhor aluno desse estilo, na época, era Takeo Nakayama, que alcançou a fama ao ficar em segundo lugar no torneio de Kyokushin All Japan em 1977 como faixa verde. Já em 83,
o Kanchi publicou o manual técnico de karatê intitulado Full Contact Seido Karate. No mês seguinte, o primeiro de uma série de vídeos educacionais de 4 partes, Praticar o Seido Karate, foi introduzido, e em 91 o livro Katsu Taiyami no Karate de Kanchuichi foi publicado com um vídeo complementar. O Seido Kaikan pode ser confundido com o Seido, da Organização Mundial de Karatê Seido, um estilo tradicional de karatê sem contato com um nome semelhante e estabelecido em 1976 pelo ex-karateka de Kyokushin Tadashi Nakamura, e também com o Seidokan Karate Kobudo, um tradicional estilo de karatê por Shihan Tomo em 84. E esse, inclusive, a gente já trouxe aqui já. Tá? O Seido Kaikan, tá? Ele realizou seu primeiro torneio, que é o A Japan Kinodao Open, em 82. É um evento que inicial atraiu mais de 3.500 pessoas para o ginásio da prefeitura de Osaka. Tá? Já em 88, o 7º torneio do All Japan Kino Open teve novas regras que foram usadas pela primeira vez, permitindo golpes no rosto usando luvas de boxe para rodadas de extensão. Já em 1990, o lutador holandês de Kyokushin Peter Smith competiu no 8º torneio do All Japan Kinodao Open, e em junho de 91, 4.500 pessoas lotaram o Yoyogi Hall de Tóquio para assistir uma partida de desafio de 5 contra 5 entre Seido Kaikan e o Oji Oyama Karate, com Willie Williams competindo. Ainda em 91, só que em outubro, a Seido Kaikan realizou a primeira Copa do Mundo de Karatê no Japão e reuniu lutadores de todo o mundo para competir em um torneio de peso aberto disputado em um ringue de boxe. As regras aí vão diferir dos torneios convencionais de karatê de contato total, oferecendo lutadores a oportunidade de vencer por kickboxing se um vencedor não fosse encontrado nas rodadas de karatê. Na rodada de karatê, se a decisão fosse dos juízes, fosse empatada no caso, após uma rodada de extensão não houvesse um vencedor por diferença de peso, as regras então retornavam os golpes nos rostos legais. Lutadores vestiam luvas de boxe e o kickbox era permitido para outras rodadas de extensão. Se a decisão dos juízes ainda tivesse empatada após essas rodadas de extensão, então o lutador que quebrasse o Tamashimaori, o maior número de peças, seria o vencedor. Aqui, galera, a gente está considerando o seguinte: nessa competição, durante essa competição de torneio livre, se não houvesse um resultado por diferença de peso, por decisão de juízes, aí partia-se por Tashimayuari, que se no Taekwondo o Kyopa. Os lutadores quebrariam um número de objetos para definir quem venceria. Tá? O evento em questão atraiu lutadores holandeses de Kyokushin como Peter Smith e Gerhard Gordeau. O ex-campeão europeu de Kyokushin, Gordeau, foi derrotado pelo então desconhecido Adam Walt, que foi o primeiro aluno não japonês a viver o estilo Seido Kaikan. Já em 92 a gente teve o show de Karate Olympics, o primeiro, que foi realizado no ginásio de Tóquio, com Nabokaki Kakuda lutando contra o americano Willie Williams em maio, e o show de Karate Olympics 2 foi realizado em Oji Hall de Tóquio, com o campeão suíço de Kyokushin Andy Hug lutando contra Toshiyuki Inagisawa, e o Andy Hug se juntou ao Seido Kaikan. Motobu Ryu é a escola de karatê fundada em 1922 por Motobu Choki, de Okinawa. Seu nome oficial é Nihon Deiryo Ryo Motobu Kenpo, táticas tradicionais de luta do Japão, Motobu Kenpo, ou Motobu Kenpo, para abreviar. O Motobu Ryu tem características de karatê Koryu, estilo antigo, que antecede o nascimento do karatê moderno e enfatizando o comitê em vez de kata. O Motobu Undi, também muitas vezes é chamado de Motobu Ryu, é a arte marcial da família Motobu, um ramo da família real de Ryukyuan. A família Motobu, chamada de Motobu Undon, ou literalmente Palácio Motobu, era uma das famílias mais proeminentes em Okinawa e tinha o direito de sucessão ao trono.
Essa arte marcial abrangente, ela inclui não apenas o karatê, mas também técnicas semelhantes ao jiu-jitsu, chamada de Twitch, e muitas artes com armas, tá? Tanto que a gente tem o Motobu Chosei, que é o herdeiro do Motobu Ryu, tá? E o dentro como o próprio Motobu Uendi, que também é conhecido como Motobu Ryu, tá? O detalhe aqui interessante, galera, é que é o seguinte: o Motobu Ryu, ele tinha uma ligação, vamos pôr assim, né? Por causa do Motobu Chojin, que era o descendente do Chokozin, também conhecido como Príncipe Motobu, que era o sexto filho e o rei de Hoku, tá? Como o último dos três filhos, o Motobu Choki não tinha o direito a uma educação no estilo de Chi, de sua família. Em vez disso, ele e seu irmão Choyu convidaram Anko Itotsu para o Motobu Yondon como professor de karatê e começaram as aulas formais de karatê. O detalhe aqui é que Anko Itotsu é um dos 6 mestres de karatê que nós já trouxemos aqui no canal, que teve uma grande importância para a fundamentação do karatê, ok? No entanto, sendo 5 anos mais novo que o Choyu, ele sempre perdia para seu irmão no comitê. Portanto, além de Itozu, ele também treinou com mestres lendários como Matsumora Sokon, Sakuma e Kozaku Matsumora. E a partir dos 19 a 20 ou 20 anos, mais ou menos, Motobu, junto com seu irmão mais velho, o Choyu, e seu amigo Kentutsu Yabu, começaram a estudar o Kozaku Matsumora. E assim ele foi ensinado por Matsumora, especialmente em Iryukumi, uma antiga forma de comitê, onde o Matsumoro elogiou por ser muito talentoso nas artes marciais. Yabu era um bom amigo de Motobu e eles praticaram karatê juntos durante toda a vida. Ele é relatado como muito ágil e o que lhe rendeu o apelido de Motobu no Saru, ou Motobu, o macaco. Motobu enfatizou o comitê e criticou os praticantes de karatê que praticavam apenas kata. Em outras palavras, galera, ele dizia que o cara que só treinava o kata, que seria a forma, né? Ele não era bem preparado para combate. Ele tinha que ter o comitê, que é o combate. Ok? Na realidade, porém, ele havia aprendido o Kuryo Comitê com grandes professores de karatê mencionados acima, como eu já tinha dito. Alguns de seus professores de karatê acharam seu hábito de testar sua destreza de luta por meio de brigas de rua no Tsushi, tá, indesejável, mas seu nascimento nobre, né, pode ter dificultado a recusa deles. Por volta de 1921, Motobu mudou-se para Osaka e em 1922 participou de uma luta de judô versus boxe em Kyoto, nocauteando um boxeador estrangeiro. Ele tinha 52 anos na época. Essa vitória inesperada aumentou sua fama. Então, entre outras coisas, um artigo de destaque sobre a luta na King, uma revista popular com circulação de 1 milhão na época, tornou o Motobu e a arte marcial de Okinawa, o karatê, amplamente conhecida por grande parte do público japonês. Até então, o karatê era uma arte marcial desconhecida no Japão. O artigo de King detalhou a surpreendente vitória de Motobu, embora as ilustrações mostrem claramente Funakoshi Jinchi como lutador de Okinawa em questão. Caso você não sabe quem é Funakoshi Jinchi, ele é o criador, né, do karatê moderno, o karatê Shotokan. Os dois frequentemente discordavam em suas opiniões sobre o karatê, como ele deveria ser ensinado e usado. Em 23, mais precisamente em 1923, Motobu abriu o dojo em Osaka. Já em 1927, Motobu mudou-se para Tóquio para estabelecer o dojo Daidokan e também tornou-se o primeiro Shihan do clube de karatê na Universidade de Toyo. Em 1936, Motobu fechou temporariamente seu dojo e retornou para Okinawa, onde participou da mesa redonda dos mestres de karatê realizada em Naya em outubro. No ano seguinte, ele retornou ao Japão continental e retomou o ensino do karatê em 1942 e ensinou o karatê na Tottori Agricultural
Rai School. Ele retornou para Okinawa em 1942, 1944, né, onde acabou morrendo, tá? E Motobu Choki foi sucedido por seu filho Chosei, que abriu um dojo em Osaka em 1958 e começou a ensinar karatê. Se a gente avançasse no tempo, em 77, por exemplo, ele formou a Nihon Karate Motobu Kai, tá? Com alguns dos seus alunos do seu pai. E o Motobu Kenpo é caracterizado por a ênfase no kumite, bem como o kata. Ok? O Motobu ele aplicou 12 Yakosuku kumite, ou kumite pré-arranjado, como se fosse uma luta combinada, tá? Em 1926, que são mais os antigos tipos de comitê, né, ou comitê pré-arranjado, e ainda são praticados no Motobu Kenpo. Ao contrário do karatê moderno, muitas das técnicas de socos e chutes são usadas segurando o braço do oponente. Seidokan, ou Okinawa Seidokan, é um estilo de karatê clássico de Okinawa, Tode e Kobudo, fundado em 1984 pelo Shihan Toma. É uma síntese dos katas Shorin Ryu, técnicas de luta de duas pessoas com as mãos abertas e armas do Motobu Ryu, e katas Kobudo, principalmente da linhagem de Ryu Kyu Kobudo. Shihan Toma abriu seu dojo em 1960 ensinando Shorin Ryu e Kobudo para a população local e para os soldados dos Estados Unidos. Originalmente, Shihan Toma chamou seu dojo de Toma Dojo, mas depois o nome foi mudado para Seidokan Dojo. Isso se traduz em casa, estilo do caminho verdadeiro ou uma casa do caminho verdadeiro. No início da década de 1960, os ensinamentos de Shihan Toma eram chamados de um estilo chamado de Shorijin Ryu, e seu dojo pertencia ao Okinawa Kenpo Haimei Subijiro Nakamura. Em 68, Shihan Toma, Seikishi Uehara e Seiyu Oyata formaram o Ryuko Karate Haimei. Então, em 69, o dojo se tornou um membro oficial da sociedade Motobu Orudunjin e o estilo passou a ser chamado de Seidokan Motobu Ryu. Toma foi promovido pelo 13º Soke do Motobu Ryu, Seikishi Uehara ao 9º Dan Hanshi. Toma foi a primeira pessoa a introduzir o Motobu Ryu fora de Okinawa, ensinando na América do Norte. O primeiro aluno do mestre Toma a trazer o Seidokan para os Estados Unidos foi John E. Kennedy, que foi promovido a 9º Dan pelo Grão-Mestre Toma em 2001. Ele é um aluno sênior do Grão-Mestre Toma e continuou a ensinar o verdadeiro Seidokan em Spencerport, em Nova York. Seu aluno sênior é John Lamarca, 8º Dan e chefe de instrução dos dojos de karatê Toma em Spencerport, em Arizona. Após uma separação da sociedade Motobu em 1983, Shihan Toma formou sua própria organização chamada de Zen Okinawa Seidokan Karate Kobudo. A necessidade de desenvolver e organizar os esforços internacionais de Okinawa Seidokan deu origem ao Rikoku Seidokan Karate Kobudo Haimei em 2008. Essa sede internacional está localizada no Nix Seidokan Dojo, na cidade de Okinawa. Ron Nix é o embaixador internacional e presidente do Shimejimitsu Taiemen de Oimitan, Okinawa, e se tornou o segundo diretor do Okinawa Seidokan. A família Toma sobrevivente aposentou oficialmente o nome original da organização, Zen Okinawa Seidokan Karate Kobudo Haimei, e a palavra Zen foi retirada em respeito aos desejos da família Toma, e Shemigitsu Tamai formou o Okinawa Seidokan Karate Kobudo Haimei.
como dojo principal. O Shimegitsu Tamae e Ron Nix viajam para fora de Okinawa para dar seminários e receber praticantes de karatê e visitantes de todo o mundo. Em 2016, o C. Mitchell Jones, que foi graduado como Shihan pelo Shihan Toman e como Kyoshi pelo Coronel Roy Jones Robbs em Sedokan Karate e Kobudo. Fundou o Internacional Karate Kobudo Kyokai para promover os ensinamentos de Shihan Toma. E aí, galera, basicamente a gente tem mais um estilo de karatê. Esse em particular foi bem mais recente, né? Tá ligado à antiga linhagem de Shoryun-ryu. Lembrando, galera, que a maioria dos karatês, isso a gente pode incluir com o próprio karatê Shotokan, que é conhecido como karatê moderno, tá? Já que seu criador, Jin Funakoshi, é conhecido como o pai do karatê moderno. Esse karatê, o Sedokan Karate, ele é oriundo de Okinawa, ou seja, a terra original do karatê. Yagi Shingan Ryu, Kashu Yavara, e foi um estilo de luta adotado por alguns samurais do Shogunato Tokugawa. Foi bastante divulgado pela série Lobo Solitário de Kazuo Koichi e Goseki Kojiyama, e no livro Musashi de Eiji Yoshikawa. Tendo sido desenvolvido há cerca de 400 anos, consiste em um sistema de defesa desenvolvido na época do Sengoku Shidai, o qual serviu ao Shogunato Tokugawa no serviço de assassinato, juntamente com o clã Kurokawa, especializados em espionagem, e pelo clã Ogami, os Executores. O currículo desta arte contém as disciplinas Jujutsu, Taijutsu, luta corporal, desarmada, Bokijutsu, armas, Kenjutsu e Yaijutsu, artes de espadas. Shurekijutsu, lâminas, agulhas, pequenas para arremessar. Rojutsu, arte de cordas para amarração. Bojutsu, arte do bastão, entre outras. As estratégias e as táticas Heihou Jutsu, Kapo, método japonês de primeiros socorros arcaicos, também são estudados. Honra. Honra. O combate sem uso de armas foi usado como uma forma de preservação da honra. Por exemplo, se um vassalo ou um ashigaru, soldado raso de infantaria, atacasse um samurai para provar seu valor a si mesmo e ao seu senhor, o guerreiro atacado não poderia usar suas armas para se defender, porque tal ação era vista como o uso excessivo de suas habilidades, sendo necessário que o atacante fosse contido por meio de um duelo desarmado. Diferenças em relação a Yagi Shukage Ryu. A Yagi Shingan Ryu é uma escola tradicional Koryu de artes marciais japonesas. Diferentes escolas de Yagi Shingai Ryu, como Heijutsu e Taijutsu, que possuem fundadores diferentes, mas todos eles vão voltar para Ushu Tateyaki, referido em alguns pergaminhos históricos como Shindo Tatewaki, que ensinou um sistema baseado no Sengoku, período de táticas de batalha que foi chamado Shinto-ryu. A palavra Shingan, em japonês, está enraizado na filosofia Zen e foi escolhido para designar um conceito fundamental do estilo. Shingan significa o olho da mente, ou olho de coração, e refere-se à capacidade de sentir ou ler as intenções do oponente através de um sentimento interior. Originalmente chamado simplesmente Shingan Ryu, que mais tarde foi renomeado para Yagi Shingan Ryu devido à influência de Yagi Tajima no Kami Munerori,
da escola Yagi Shinkaje Yagyu. A Yagi Shingan-ryu foi criada para ser uma arte abrangente, com um currículo de grande quantidade de armas e técnicas de luta para uso tanto enquanto vestindo armadura e sem armadura. As técnicas de Yagyu Shingan-ryu foram, portanto, concebidas para eliminar um inimigo rapidamente e sem esforço. Nos primeiros dias, tanto o Shingan Yagi escola Shinkaje foram semelhantes, tanto como constou de uma série de conflitos armados e desarmados de combate técnicos. No entanto, como as duas escolas evoluíram, a Yagi Shinkaje Ryu focou principalmente na espada Kenjutsu, enquanto a Yagi Shingan Ryu continuou com um sistema específico de combate, treinamento de artes diversas, incluindo Jujutsu, bastão de combate, Bojutsu, alabarda japonesa, Naginata-jutsu, técnicas de desembainhar a espada, Yaijutsu e lutas de espada, Kenjutsu. Takena Hayato. Takena Hayato, em japonês, datas de nascimento e de morte desconhecidas. Também conhecido como Takena Hayato Kanetsuku Jinkinyu, fundou a Yagi Shingan-ryu, que ele ensinou principalmente no que hoje é conhecido como Sendai. Antes de fundar a Yagi Shingan-ryu, Hayato estudou Shinto-ryu, Shinkaje-ryu, Shuja-ryu, Toda-ryu e Yagi Shinkaje-ryu. Tagenaga Hayato foi visivelmente influenciado por seus estudos de Shinto-ryu de Ushu Takevaki. Takenaga Hayato foi para Edo. Foi contratado pela família Yagi e estudou Yagi Shinkaje-ryu com Yagi Munenori. A escola passou a utilizar o nome Yagi Shingan-ryu após a arte ser utilizada pela família Yagyu sob a tutela de Yagi Munenori. Após Takenaga Hayato, a tradição passou para Yoshikawa Ishihoemo, daí Ito Kyuzuburo, então Koyama Samon, que viajou a Edo e se tornou o diretor da linha de Edo, da Yagi Shingan-ryu. Koyama Samon, anos mais tarde, retornou à sua casa, onde ele continuou a instruir Yagi Shingan-ryu. A linha de Sendai de Yagi Shingan-ryu está sob a orientação de Shimazu Sensei, Shikusha Soke e Risho Sensei, Ryushinkan Soke. Araki Mateamo. Araki Mateamo, 1594 e 1634, é acreditado como o pai espiritual da linha de Edo Yagi Shingan-ryu, que viria a ser conhecida como Yagi Shingan-ryu Taijutsu. Edo Line decorrer, diretor Samon. Samon Koyama, 1718 a 1800, que realizou a arte de Sendai para Edo. Embora o nome Araki apareça na Escola Histórica de Pergaminhos do Edo, a sua influência real sobre a tradição não é clara. Para muitos, ele é considerado o fundador espiritual do Yagi Shingan-ryu, tradição Taijutsu. O Yagi Shingan-ryu tem evoluído ao longo dos séculos, com cada diretor de refino da arte. Por isso é plausível que Koyama Samon pode ter sido influenciado ou inspirado por Araki, o que levou às diferenças na aparência e na filosofia que existe hoje. Koyama Samon, na vida depois, voltou para sua casa em Sendai. Araki Mateamo era um praticante de Yagi Shinkan-ryu com o seu mentor Yagi Munenori. Uma lenda afirma que Munenori desembainhou a espada e atacou inesperadamente Araki.
Araki se defendeu usando nada mais que um pedaço de papel laminado. Depois de passar este teste final, ele foi premiado Menkyo Kaide por seu mestre Munenori. Disse também que Araki foi professor de Yagyu Jubei, isso é, retratado em séries de televisão japonesa. 3 gerações da espada Yagyu, originalmente era conhecido como Araki-do. A lenda da história da linha Edo afirma que ele foi Yagyu Jubei que concedeu permissão para o uso do nome de Yagi. Hoje, a linha do Edo da Yagi Shinga-ryu Taijutsu, sob a orientação do diretor Kajitsuka Sensei, praticante a arte de Yagi Shinkaje-ryu, juntamente com Yagyu Shingan-ryu Taijutsu. Kajitsuka possui Menko Kaide na Yagi Shinkai-ryu. Linha de Sendai. A Yagi Shinga-ryu Heihutsu, linha de Sendai, é dirigida por Shimazu Kenji. Shimazu Kenji tem estudado tanto linhagem Edo e Sendai, sendo a tutela de Aizawa Tomio. Edoline Den Yuri Fuji e linha de Sendai Kenkano, e sob a tutela do diretor da Sendai Kunio Hoshi. Sendai Line Den Hoshi, a linhagem Heijutsu de Yagi Shinga-ryu, está sob tutela de Shimazu Kenji. Está sediada em Tóquio. Pequenas ramificações existem sob a tutela direta de Shimazu Kenji, na Austrália. Philip Hensrud e Suécia por Ericsson. A Yagi Shinga-ryu Heihutsu, linha de Sendai, foi dirigida por Hoshi Kunio até sua morte em 2007. Seu neto, Hoshi Kunio II, nascido Ryokari Kunio, foi nomeado como o 18º sucessor. A linha de Sendai é conhecida por suas rotinas de armadura e golpes duros, batendo em ponto de pressão a Temijutsu. O Yagyu Shinga-ryu, linha de Sendai, tem 3 níveis fundamentais no currículo: Omote, Ura e Kagen. Ela tem um enfoque amplo: armas, Jujutsu e Kapo, e tem sido praticada na região de Sendai por várias gerações. Linha de Edo. A Yagi Shinga-ryu Taijutsu, linha de Edo, é dirigida por Kajitsuka Yasushi, 11ª geração. Esta linhagem vem do Samo Koyama, diretor da 4ª geração da linha principal. Yagi Shinga-ryu Heiko Koyama dirigiu um dojo na antiga capital do Edo, atual Tóquio, por cerca de 20 anos. A vida na cidade grande, por assim dizer, exigia uma forma mais refinada de Bujutsu. O shogunato Tokugawa conseguiu trazer a estabilidade à nação, marcando o fim de um longo período de conflito interno. A ordem social foi baseada em princípios funcionistas. As táticas de batalha com armadura naturalmente evoluíram para táticas de autodefesa, praticadas relevantes para o local e o contexto social. A escola Taijutsu é conhecida pela técnica de luta em ambientes apertados, que requerem uma compreensão clara de Taijutsu, movimentos corporais. Neste contexto, Taijutsu se refere aos princípios subjacentes da dinâmica do corpo, ao invés das técnicas físicas em si. Como o nome Jujutsu ou Yawa implica, eles são essencialmente técnicas suaves e não devem exigir uma grande dose de força bruta. A agressividade do estilo permaneceu o mesmo. Algumas das marcas registradas da arte incluem a condução de polos, soltando um oponente em sua cabeça, arremessos pela cintura e agarre no pescoço. Embora a linha de Edo do Yagi Shinka-ryu não emprega o uso de armadura durante a prática ou a exposição, as técnicas são claramente relacionadas ao combate com a armadura.
O estilo inclui o habitual conjunto de formas de armas, mas se distingue pelo seu pessoal exclusivo, 6 pés, e kata odashi. Ao contrário de moderno Budo japonês, Sendai-do, escolas criadas após a Reforma Meiji de 1868, que foi criado para as massas e é largamente o esporte orientado, o Kobudo, Ko, é a abreviação de Koryu, ou seja, tradicional ou antiga. Foi projetado para o guerreiro cujo único objetivo era matar ou morrer. Muitos dos modernos estilos de Budo do Japão têm suas raízes nas escolas Yagi de combate. Morihei Ueshiba, fundador do Aikido, foi aluno de Yagi Shinga-ryu e ele recebeu a patente de Soden de Shinha, da linha de Edo Yagi Shinga-ryu, do sexto sucessor Goto Saburo, daí o nome Goto-ha. Da mesma forma, Shigeru Kano, fundador do Judô, treinou no âmbito do sétimo sucessor da linha de Yagi Shingai Rya Taijutsu, Oshima Masatura. Todos os ryu listados em uma coisa em comum. São autênticas tradições do guerreiro japonês. Praticamente todos são membros da Ninho Kobudo Shinkokai,